Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Computação Básica. Nesta quinta aula, falaremos sobre aplicações dos comandos que vimos até agora no curso. Essas aplicações serão incentivadas por métodos do cálculo numérico. Separei dois métodos, o de integração numérica trapezoidal e o método da bissecção para zero de funções. E as referências são esses sites que teve e o livro de cálculo numérico da Ruggiero e Lopes. Então, iniciaremos com a integração numérica. Pelo método trapezoidal. Qual é o nosso interesse? O nosso interesse é resolver a seguinte integral numericamente. Então, nós vamos ter uma integral de A até B de uma função f de x e o nosso objetivo é encontrar esse valor numericamente. Então, essa integral tem a ver com uma soma de Riemann, né? Então, aqui nós temos uma função f. Então, vamos fazer o gráfico dessa função. Função de uma variável. Vou desenhar aqui só no primeiro quadrante essa função de exemplo, mas pode ir para os outros quadrantes. Então, aqui a nossa função y igual a f de x. Aqui o eixo x, eixo y, a origem, e essa função nós estamos calculando a integral dentro do intervalo AB. Então, aqui nós temos intervalo A e aqui o f de A e aqui o intervalo B, o limite superior do intervalo B, e aqui f de B. Então, o objetivo, né, essa integral sendo positiva, é encontrar a área abaixo da curva. Mas se a função f não for positiva, também pode-se fazer o mesmo método que vamos utilizar aqui. Então, qual que é a ideia? A ideia é particionar o intervalo AB. Então, nós temos o intervalo AB e vamos fazer uma partição regular dele. O que seria uma partição regular? Então, nós vamos pegar aqui o nosso ponto A sendo x0 menor do que um x1, menor do que um x2, menor do que um x3, menor do que um xi, menor do que um xi mais 1,
e isso até chegar num xn, que vai ser o nosso b. Então, nesse caso, nós temos n subintervalos. Então, nós particionamos o nosso intervalo AB em n subintervalos. E se temos n subintervalos, nós temos n mais 1 pontos. Isso é uma partição do intervalo AB. E uma partição regular significa que se a gente pegar qualquer diferença entre dois pontos consecutivos, vai dar o mesmo valor, ou seja, H nós vamos chamar de B menos A dividido por N, e esse H ele vai ser obtido com qualquer x i mais 1 menos xi. Então, essa é a partição regular do intervalo AB. Bom, o que é isso graficamente? Graficamente, nós pegamos aqui intervalos com o mesmo espaçamento H, e fizemos este particionamento do intervalo AB. E agora, o que nós vamos fazer? Bom, feito este particionamento, do intervalo AB, nós podemos encontrar as f. Então, aqui nós teremos o f de x1. Aqui o f de x2. Aqui o f de x3 e assim sucessivamente. Aí a gente chega aqui no f de xi, aqui no f de xi mais 1, e assim até chegar aqui no f de xn menos 1 e no f de xn. O que queremos encontrar é essa integral. Então, se a gente pegar a ideia, né, dela positiva, em que essa integral com f maior ou igual que zero, maior que zero, a interpretação de que essa integral representa a área baixa curva, então nós vamos aproximar essa área por somas de áreas de
figuras geométricas que nós conhecemos. E o método trapezoidal o que o método trapezoidal vai fazer? Essa soma de áreas conhecida vão ser trapézios. Então, nós vamos ligar esses pontos aqui. Então, esses pontos que nós calculamos as f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, esses pontos aqui, nós vamos ligar por retas. Então, nós vamos ligar este ponto aqui. Eu vou pegar uma outra cor. Nós vamos ligar este ponto aqui com este por reta. Este com esse daqui por reta. Este com este aqui por reta. Vamos ligar este ponto com este daqui por retas. E assim sucessivamente, né? Assim até completar a área aqui abaixo a curva. E aqui... Se a gente fizesse todos aqui, né? Aqui teria um outro ponto. Aqui teria um outro ponto, né? Bom, se a gente fizesse todos esses pontos, né? Então a gente ia ligar este daqui também por reta. Este por reta. E este por reta. Ligando por reta, nós vemos que aqui temos somas de trapézios. E essa área baixa curva vai ser aproximadamente o somatório da área desses trapézios. Então, vou separar aqui. Aqui nós temos um trapézio. Aqui é o nosso primeiro trapézio. Aqui o nosso segundo trapézio. Aqui o nosso terceiro trapézio e assim sucessivamente. Aqui o nosso iésimo trapézio. E assim até chegar no penúltimo trapézio. E o último trapézio. Então, essa integral, o método trapezoidal,
no método trapezoidal, essa integral vai ser aproximadamente igual ao somatório da área desses trapézios. Então, nós temos que calcular o primeiro trapézio, ou seja, fazer base maior, que é essa daqui, base menor, base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2, para cada um desses trapézios somados. Então, a integral, o valor numérico dela é aproximadamente o somatório da área daqueles trapézios. Então, o primeiro trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Quem que é a base maior? É esse daqui. Ou seja, a base maior é o f de x1. Quem que é a base menor? É esse daqui. É o f de a. Então, é o f de a mais f de 1 vezes altura dividido por 2. Então, é f de a, que é o f de x0, mais f de x1 vezes a altura, e tudo isso dividido por 2. Esse daqui é o primeiro trapézio. Quem seria o segundo trapézio? O segundo trapézio, nós temos aqui o f de x2. Então, vai ser f de x2 mais f de x1 vezes a altura, que é h, dividido por 2. Ou seja, né, qualquer trapézio, se a gente pegar um trapézio geral, por exemplo, esse daqui, quem que é a área desse trapézio? É f de xi mais f de x i mais 1 vezes a altura dividido por 2. Ou seja, isso vai se repetir até a gente chegar no final do intervalo. Então, isso vai se repetir desde o começo, ou seja, desde aqui do f de a, que é o f de x0, somando até esse daqui chegar no f de xn, ou no f de b. Então, isso daqui vai se repetir, essa estrutura. Então, o próximo trapézio é f de x1 mais f de x2 vezes a altura dividido por 2. E assim até chegar no penúltimo trapézio,
que é o f de x n menos 2 mais f de x n menos 1 vezes a altura dividido por 2 e, por fim, o último trapézio, que é o f de x n menos 1 mais f de xn vezes a altura dividido por 2. Então essa daqui é a área desses trapézios. Bom, vamos organizar isso. De que maneira? Se a gente olhar, aqui nós temos o f de x1 vezes h dividido por 2. E lembrando que tudo isso está dividido por 2, né? Então, esse meio aqui, quando distribuir, esse h sobre 2, quando distribuir, também vai vir multiplicando aqui. Tá, mas esse daqui, ele se repete com esse daqui, ó. Então, f de 1 vezes h dividido por 2 se repete aqui, quando a gente distribuir o h sobre 2. Então, aqui nós temos f de x1 vezes h dividido por 2. Então, temos aqui e temos aqui. O f de x2 vezes h dividido por 2, ele vai se repetir um aqui que está na frente, aqui o próximo aqui. Porque aqui tem o f de x2 mais f de x3 vezes h dividido por 2. Esse daqui, junto com h sobre 2, também tem um igual aqui anterior. O f de x n menos 1 h sobre 2, ele se repete aqui. E aí temos esses extremos aqui, que são os que não se repetem. Tá? Então eu vou separar esses que não se repetem. Os que não se repetem eu vou escrever aqui. Então vai f de x0 h sobre 2 e f de xn h sobre 2. Então eu vou pôr h sobre 2 em evidência. Então vai ficar f de x0 mais f de xn que multiplica h sobre 2. Porque os extremos eles têm h sobre 2. Mas agora os pontos intermediários, né, que não são os extremos, eles sempre têm um igual aqui correspondente. Ele sempre aparece duas vezes. Então esse f de x1 h sobre 2 mais f de x1 h sobre 2 vai ficar f de x1 vezes h. Então nós vamos ter f de x1 vezes h mais f de x2 vezes h mais f de x3 vezes h. Então nós vamos ter um somatório dos f de x
até chegar no penúltimo, que é o f de x n menos 1. E como todos estão multiplicando h, então vou deixar o h aqui em evidência. Pronto, essa é a aproximação da nossa área. Então a nossa área ou a nossa integral, né? se o f, porque o f não necessariamente precisa ser maior ou igual que zero, então a nossa integral de a até b de f de x dx, ela pode ser aproximadamente igual a esta conta que nós fizemos. F de x0 mais f de x n vezes h sobre 2. E lembrando que esse f de x0 e o f de xn, eles são quem? O a e o b, os extremos. Então, f de xa mais f de xb, h sobre 2, mais f de x1 até f de xn menos 1, ou seja, os que estão dentro do intervalo, multiplicado h. Então, nós temos que fazer o computador executar essa conta à direita aqui do aproximadamente igual. Então, temos que fazer o computador fazer esta conta. Então, o que nós vamos precisar? Do intervalo AB particionado. Então, temos que fazer a partição do intervalo AB, encontrar quem são os pontos X, para depois encontrar quem são os pontos F de X e depois fazer essa conta. Esse daqui é o método trapezoidal. Então vamos ao octave. Então aqui no octave vou vir no editor e vou criar uma function. Uma function em que eu vou chamar de método integração numérica. Então int num integração numérica trapezoidal. Então int num trap. Bom, o que vai ter que ter nesse arquivo? Vou pôr uma descrição só para a gente lembrar que é
integração numérica, método trapezoidal. Vou colocar meu nome. E vou pôr a data em que estou fazendo o código. Então, eu vou pôr a data aqui em que vai estar divulgado este vídeo. Bom, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui um format long para a gente utilizar a aritmética de ponto flutuante de dupla precisão. Depois disso, vou pôr um disp na tela, informando para o usuário que a integração numérica pelo método trapezoidal e depois pedir para digitar o intervalo de integração. E agora pedir para o usuário digitar o intervalo de integração. Então, A igual input. E aí temos digite o limite inferior. Que é o valor de A. Depois, digite o limite superior B. Após isso, a quantidade de subintervalos. E bom, após isso nós temos que fazer a partição regular. Fazer a partição regular, nesse caso, é encontrar o H. Então nós precisamos saber o tamanho do espaçamento. Então é B menos A dividido por N. Então se temos N subintervalos, temos N mais 1 pontos. Se temos N mais 1 pontos, então temos que construir um for indo de I de 1 até N mais 1 para construir os X. Então for I igual indo de 1 até N mais 1, porque temos N mais 1 pontos. E temos que construir um array com os valores desse x. Então ele começa em A e vai somando H. Então no primeiro A é A mais 0 vezes H, que dá A. Então nós temos essa expressão e essa expressão vai construir todos os pontos x. Mas também temos que construir os f de x, né? Então, vou construir os f de x. Para isso, eu vou criar uma função. Vou chamar de minha função.
Quem é minha função? Bom, a minha função basta fornecer o valor de xi. Fornecido o valor de xi, eu vou criar uma subrotina ou uma função em que a variável de entrada é o x e a de saída é o f. Então, eu vou criar uma variável aqui, uma função em que entra x e sai f. E quem é essa função? É a minha f de x que eu quero calcular a integral do intervalo AB, no intervalo AB. Então, primeiro eu vou colocar uma função que nós conseguimos calcular. Então, eu vou colocar uma integral x ao quadrado, como exemplo. Então, esse daqui é a f de x igual a x ao quadrado. Então, neste for, nós vamos construir tanto x. Ao construir o ponto xi, ele joga na função e encontra o fi. E assim nós vamos construir tanto o x como o f de x. O próximo passo é fazer a integração numérica. Então eu vou, como é um somatório, então eu vou criar uma variável soma igual a 0. E essa soma igual a 0, eu vou primeiro colocar os extremos do intervalo, os f correspondente ao extremo do intervalo. Por quê? Porque ele é aquela parte que é dividido por 2. Então, nessa soma, eu vou armazenar a conta feita apenas para os valores extremos da função, que é o f de 1 mais f de n mais 1, que são os extremos aqui. X, esse daqui, quando o i for 1, é o x1, o x1 é o a. E quando o n mais 1, quando o i for igual a n mais 1, este daqui vai dar igual ao f de b. Então, o que nós tínhamos que fazer? Somar, multiplicar por h e dividir por 2. Né? Então, aqui eu vou multiplicar por h sobre 2. Essa é a primeira parte. A segunda parte da aproximação é aquele somatório das f multiplicado por h. E aquele somatório, ele é variando dentro do intervalo, sem considerar os extremos. Então, se os extremos é quando i é igual a 1 e quando i igual a n mais 1, então os pontos interiores são quando o i for igual a 2, indo até n. E o que nós temos que ir indo acrescentando? Bom, nós já temos a conta anterior armazenada. E agora nós vamos acrescentando o h vezes f de xi. Que todos os que não são extremos do intervalo, ele é h vezes f de xi. Então, nós vamos somar todos esses. Aqui eu vou somar multiplicando h. Eu poderia fazer a soma primeiro e depois
multiplicar todo mundo por h, mas eu vou fazer dessa forma, carregando o h sem pôr o h em evidência. E aí desse jeito, pronto, nós já vamos ter o resultado final. E aí no final nós vamos ter o resultado da integral é soma. Então vou salvar. Pronto, está salvo aqui. Int num trap. E vamos executar o código. Aqui na janela de comando, int num trap. Então digite o intervalo de integração. Eu vou fazer integral de 0 até 1. De que função? A função que nós colocamos, que foi x ao quadrado. Quantos subintervalos? Vou colocar 100 subintervalos. E o resultado é 0,3335. Se a gente fizer essa integral na mão, o resultado dela é 1/3. Então, numericamente, nós estamos bem perto. É 0,33335. Deixa eu tirar isso. Pronto, agora sim. Tá, então, se integrar essa função, dá x ao cubo sobre 3, entre o intervalo 0 a 1, então vai ficar 1 ao cubo sobre 3, que dá 1/3. Que é 0,33333. E chegamos num valor bem próximo, 0,3335. 3335. Interessante notar que vou executar aqui de novo o mesmo exemplo. Então, de 0 até 1, e vou colocar 4 subintervalos. Aí o resultado já deu 0,34375. Então vou executar de novo agora. 0, 1, ao invés de por 4, eu vou pôr 10. Aí deu 0,335. Melhorou. Agora eu vou colocar de 0 até 1, vou colocar 200. E aí vai melhorando. À medida que eu vou aumentando a quantidade de subintervalos, eu vou diminuindo o h. À medida que eu vou diminuindo o h, o resultado fica mais próximo do valor analítico. Então, esse valor numérico, esse valor aproximado, tende ao valor analítico à medida que eu diminuo o h. Então, este é o método trapezoidal para o cálculo de integrais. Então, essa é uma integração numérica pelo método trapezoidal.